Olá, seja bem-vindo à terceira temporada do podcast A Experiência do Paciente da Sobresp, a Sociedade Brasileira de Experiência do Paciente e Cuidado Centrado na Pessoa. Neste espaço, a gente discute melhores práticas, inovações, tendências e os desafios do cuidado humanizado na saúde. O objetivo da Sobresp é transformar a experiência de pacientes, familiares e profissionais, oferecendo insights poderosos para um ecossistema de saúde mais eficiente e centrado nas pessoas. Junte-se a nós e conecte-se a um futuro mais humano na saúde. No Brasil, ainda é comum que o cuidado centrado na pessoa e a experiência do paciente sejam vistos como conceitos abstratos, quase sempre associados à sensibilidade e não à estratégia. Mas este episódio mostra que esse tempo ficou para trás. Vamos falar sobre como essas abordagens estão sendo formalizadas em critérios técnicos nos principais modelos de acreditação em saúde. E o que isso muda na prática para instituições profissionais e para quem mais importa, o paciente. Para saber como isso ficou, eu separei 3 cortes para você entender como é que a Alexia Costa, que é a nossa convidada de hoje, vai ajudar a gente a entender por que o cuidado centrado na pessoa e a experiência do paciente estão, enfim, entrando pela porta da frente da alta gestão. Historicamente, a acreditação focava muito só em segurança, gestão clínica, processos, por exemplo, medicação segura, cirurgia segura, controle de infecções. E recentemente, quando eu digo recentemente, de 8 anos para cá, as principais metodologias de acreditação começaram a incorporar critérios mais objetivos sobre experiência e sobre cuidado centrado. E muitas vezes, quando a gente fala de indicadores de experiência do paciente, tem alguns hospitais que trabalham muito com a parte só cosmética, né, que é o famoso chão de mármore. A experiência vai se dar com esse hospital super luxuoso, o chefe de cozinha que está lá no SND, e não é isso. As acreditações, elas podem ajudar, né, nesse engajamento verdadeiro, quando elas padronizam esses requisitos, né, exigindo governança com representação de usuários, a obrigação da criação de estruturas, como os próprios comitês, co-design, assim por diante, ajudam também fazendo as auditorias dessas evidências, né, as avaliações dessas evidências. Então, os próprios avaliadores, eles pedem, né, a documentação, por exemplo, atas dessas reuniões, desses comitês, planos, indicadores, melhorias. E aí, tá preparado? Bora começar? Então vamos lá, eu sou o Túlio Fonseca e é muito bom estar com você aqui hoje. Bom, e sobre a nossa convidada, vamos saber o que as pessoas falam dela quando ela sai da sala? Para quem não me conhece, eu sou uma das fundadoras, né, e também diretora técnica e científica do Grupo IBS. O Grupo IBS hoje é uma acreditadora, né, que já existe há mais de 12 anos, quase 13, e já somos, né, hoje a maior acreditadora, não só do Brasil, mas da América Latina. Já estamos também no Chile e no Uruguai. Eu tenho feito um trabalho muito intensivo, né, educativo nas redes, né, mídias sociais, já há mais de 10 anos, e o que eu penso, que as pessoas falam de mim, né, quando eu saio da sala, por exemplo, quando eu saio da conexão, eu acho que as pessoas dizem que a Alexia, ela consegue fazer uma conexão facilitada entre o que é evidência científica e empatia e experiência, enfim, transformando essa ciência em prática de uma maneira muito facilitada. Eu acho que eu tenho, seja lá isso se é dom ou não, mas eu consigo fazer essa transformação de uma maneira mais rápida, eu não sei. Eu acho que eu também sou bastante exigente com qualidade, mas ao mesmo tempo humana, né, no trato com as pessoas. Eu consigo enxergar pessoas e processos ao mesmo tempo e sem perder a leveza e a alegria, né, digamos assim. Alexia, seja muito bem-vinda
ao podcast da Sobresp. É um prazer falar com você, um desafio enorme da gente estar falando aqui hoje. As pessoas vão entender por que ao longo do episódio. Mas é isso, a Sobresp está de braços abertos para te receber aqui, que eu acho que a gente vai ter muita coisa muito legal para falar. Muito bom. Eu que agradeço o convite a todo o pessoal da Sobresp. Acho que vocês têm feito um trabalho realmente incrível, né? Mudado o status do que é experiência do paciente, do que é cuidado centrado na pessoa, né, no paciente no Brasil já há alguns anos, e eu acompanho de maneira admirável, né, como uma admiradora sincera de todo esse trabalho que tem um cunho extremamente científico, que é o que eu gosto, né? Eu gosto muito de sempre falo, né, a qualidade, a experiência do paciente baseada em evidências, para que a gente efetivamente eduque, né, a sociedade brasileira, os profissionais de saúde, aquilo que realmente é o verdadeiro, aquilo que realmente funciona. Alexia, embora o cuidado centrado na pessoa e a experiência do paciente não sejam conceitos novos, só recentemente eles passaram a ser traduzidos em critérios objetivos nos modelos de acreditação, certo? O que essa formalização revela sobre a evolução da saúde e das prioridades institucionais? Eu penso que essa formalização, né, de transformar a experiência do paciente em requisitos ou critérios que sejam auditáveis, né, que sejam verificáveis, é um sinal de 3 mudanças, né, que os sistemas de acreditação no mundo inteiro têm realizado, né? A gente trabalha com 3 principais metodologias de acreditação. A primeira delas é a ONA, né, que é a nacional, que é bastante conhecida no Brasil inteiro, tem mais de 1.000 e tantas organizações acreditadas. A segunda que nós trouxemos para o Brasil é a AXA International, que é uma metodologia espanhola, que tem como o princípio fundamental o cuidado centrado na pessoa, olha que interessante. E, recentemente, agora em outubro, nós trouxemos para o Brasil a CHKS, que é a acreditação britânica baseada nos princípios do NHS, que é o centro, é o cerne, né, do cuidado centrado e experiência e governança clínica também. Então, acho que eu tenho, entre aspas, né, um lugar de fala aí por entender das 3 metodologias, mas eu entendo 3 mudanças importantes, né? A primeira é da qualidade mais técnica que a gente vivia, né, numa história aí bastante recente, para uma qualidade mais focada em relacionamento, né? Então, historicamente, a acreditação focava muito só em segurança, gestão clínica, processos, por exemplo, medicação segura, cirurgia segura, controle de infecções. E recentemente, quando eu digo recentemente, é de 8 anos para cá, as principais metodologias de acreditação começaram a incorporar critérios mais objetivos sobre experiência e sobre cuidado centrado. Inclusive a ONA, né, nessa última revisão agora de 2022, de 2026, que acabou de ser lançada, elas já trazem, né, bastante essa questão da jornada do paciente. Então, eu acho que o sistema hoje reconhece que os resultados clínicos e a experiência têm que caminhar juntos, não tem, né, que ser uma coisa separada, e que esse paciente insatisfeito ou que teve uma experiência ruim, ele tem maior risco de não adesão e piores desfechos, né? Não é a Alexia que está falando, são os principais artigos científicos, né? Tanto aquele Crossing the Quality Chasm, que desde 2001 já citava a experiência do paciente de maneira enfática, os próprios artigos que a gente tem, né, do Barrier Institute, que eu acompanho aí com bastante afinco. Então, essa questão de qualidade e experiência, hoje, ela é indissociável. Acho que a segunda questão é que incluir esses padrões significa que as instituições, elas não podem mais só ficar falando de empatia, de compaixão, né? Hoje, elas precisam demonstrar evidências de tudo isso. Por exemplo, né, a escuta estruturada junto ao paciente, ao familiar, uma governança que inclua representantes de usuários, métricas de experiência e planos de melhoria quanto a essa experiência, que muitas vezes, né, não é tão boa assim, e é uma mudança de prioridade, né, a reputação e a humanização que viram indicadores de qualidade para que a gente possa continuar nessa jornada de melhoria contínua, que é o
a base, né, da acreditação. E por último, que essa formalização, ela requer uma governança mais robusta, né? Então, quando a gente fala de experiência do paciente, a gente está citando nessa governança robusta, criação de comitês, estruturação de indicadores, o que desloca as decisões de puramente técnicas e perceptivas para um diálogo, né, embasado para você conseguir se relacionar melhor com pacientes, usuários, né, os seus seguradores, enfim, né, quem está efetivamente ou comprando o seu serviço ou fornecendo subsídios para o seu serviço funcionar, né, e dessa forma, com essa base mais técnica, você consegue alinhar prioridades, né, onde investir melhor o seu recurso financeiro, o seu recurso humano, e efetivamente, acho que isso muda tudo, né? A gente começa a mensurar a experiência de uma forma também na acreditação e não só com pesquisas. Tá, tudo bem. Você falou pra gente agora sobre os 3 pilares iniciais e eu queria seguir em frente. Com base na sua experiência com diferentes sistemas de acreditação e também nos movimentos que estes sistemas promovem e tudo mais, como é que você enxerga o futuro do cuidado centrado na pessoa nos processos avaliativos? Você já chegou até a falar um pouco disso pra gente agora, mas eu queria saber, ele tende a se tornar um critério obrigatório, uma prática transversal ou ainda um diferencial estratégico? Nas internacionais isso já ocorreu nas revisões de manuais passadas, né? Não nessa atual, então, como eu falei, há mais de 8 anos isso já vem acontecendo, a questão de jornada, do tracer, né? Enxergar o paciente de forma transversal, medicação de forma transversal, cuidado de forma transversal, então a acreditação internacionalmente já faz parte dos domínios da acreditação, né, com segurança, governança, recursos humanos. Então, ela já faz parte, né, de processos, por exemplo, nessa jornada, né, como que a alta do paciente inclui um plano centrado no paciente, por exemplo, não só a jornada dele interna, mas inclusive o que eu penso na saída desse paciente, para onde ele vai ser referenciado. As auditorias internas, auditorias clínicas hoje já avaliam, né, comunicação do paciente e família, então todos se estruturaram para isso, e agora a ONA, né, que é a nacional, nessa versão 2026 a 2029, desse novo manual que acabou de sair, ela enfatiza a jornada do paciente como uma grande mudança que vai acontecer na acreditação brasileira. A médio prazo, eu vejo essa obrigatoriedade de forma incremental, né? Ela vai se fortalecer, ela vai se intensificar na questão de exigência. Eu imagino que alguns desses critérios e assuntos que eu citei, eles vão se tornar obrigatórios, né? Então, por exemplo, pesquisas regulares de experiência do paciente. Isso ainda era muito filosófico nas metodologias anteriormente. Eu imagino que isso vai tomar um corpo maior, né? Até a questão de validação, né, de que pesquisa você está usando, se é uma referência confiável, a própria coparticipação, né, de familiares em decisões críticas. A gente fez um curso de coparticipação recentemente e eu me assustei porque não teve tanto interesse quanto, em geral, a gente tem em outros temas, como se eu fizer um curso de indicadores, vai encher, se eu fizer um curso de mapeamento de processos, né, sempre tem muitos profissionais de saúde interessados, e esse curso me chamou a atenção. Falei, por que esse curso não teve tanta demanda? E aí eu parei para pensar depois que o curso já tinha acontecido. Falei, as pessoas ainda nem sabem o que é coparticipação. Eu me antecipei já colocando na temática do curso, né? Coparticipação de usuários. Falei, mas talvez a gente nem tenha educado os profissionais de saúde para saber o que é isso que eu estou falando, né? Então, assim, a gente está bem atrasado. Fora, né, os grandes hospitais do Brasil, os hospitais de capitais, aqueles que já estão acreditados, as pessoas ainda não sabem o que é isso, o que são esses termos que a gente está usando como se fossem normais e eles não são. Eu vejo também treinamentos mais focados em comunicação, em empatia, em compaixão, né? A gente fez um evento em abril, que foi o Eleve Experience, em São Paulo, e reuniu mais de 500 pessoas, e a temática da minha palestra foi compaixão, né? Trazendo a ciência da compaixão
E as pessoas ficaram maravilhadas, porque nunca ninguém parou para pensar que compaixão tem uma ciência por trás, né? Que compaixão é uma temática que hoje a Organização Mundial de Saúde enfatiza, que deve ser implementada nas organizações de saúde. Então, a gente tem um caminho ainda muito longo, educativo, para estar efetivamente convencendo, né, gestores e profissionais de saúde a implementar. E acho que a longo prazo, enquanto esses elementos vão se tornando obrigatórios, eu imagino que vai aumentar também o grau de sofisticação do que a gente exige hoje. Hoje a gente está exigindo o mínimo, né? Então, faça pesquisa, comece iniciativas básicas de coparticipação, co-design, etc. Mas eu vejo que esse grau de sofisticação ele vai aumentar, como é normal, né? A cada revisão de manuais, metodologias, eles vão puxando um pouquinho mais. Então, eu vejo que o co-design, né, junto a pacientes, familiares, ele vai se tornar mais incremental. Eu vejo também, né, com a IA, inteligência artificial, a gente vai ter, por exemplo, o uso de dados em tempo real, sobre experiência, a gente consertar a experiência enquanto ainda o paciente está ali, né, e não daqui semanas, quando a gente for tabular essas pesquisas, o paciente já foi embora, o estrago já foi feito, né? Eu vejo também mais integração entre familiares, usuários com os profissionais de saúde, inclusive médicos, né, mais tomada de decisão compartilhada, e isso vai se tornar um diferencial competitivo de excelência para aqueles hospitais que saírem na frente. Aqueles que demorarem para pegar essa temática, eles vão ficar para trás, independente se tem acreditação, se não tem acreditação. Eu imagino que o cuidado centrado vai ser o topo da regra de diferenciação, onde esse paciente vai escolher ser internado, onde esse médico vai escolher referenciar o seu paciente. Bom, eu queria fugir um pouquinho do nosso roteiro aqui, porque eu acho que você deixou pra gente uma dica de ouro aí, justamente quando a gente fala da questão da coparticipação de usuários ou de pacientes, né? Aí você fala, inclusive, que é uma questão que pode estar ainda um pouco longe do radar do profissional de saúde e tudo mais. Tá, quais os riscos uma instituição corre quando ela tenta implementar essa prática sem alinhamento cultural, sem uma estrutura adequada? Que riscos essas instituições correm? Eu vejo que um risco é um desalinhamento e um não engajamento dos próprios profissionais, né, tornando aquela carga de trabalhar naquele local muito mais pesada, né, e quando a gente está falando hoje de hospitais que já praticam, né, inovações e temáticas, né, de cuidado centrado, de experiência, a gente percebe que eles também se preocupam com a alegria do colaborador, né? Hoje o próprio HI tem white paper sobre isso, né? A alegria do trabalho, como que você engaja o colaborador para ele estar sempre, né, alegre, feliz em trabalhar ali. Eu não vejo uma desconexão entre o colaborador e o usuário final, eles são uma coisa única, eles estão engajados ali todo dia, eles se falam, eles se conectam, eles conversam, eles planejam juntos. Então, quando a cultura é uma cultura que não está privilegiando esses assuntos, ela vai ser uma cultura onde tem um risco de não engajamento da sua equipe, um não engajamento desses familiares e usuários, e, indiretamente, um risco para a própria sustentabilidade da organização, porque é o que eu falei agora há pouco, né? As organizações que estão se antevendo e implementando essas práticas, elas serão mais sustentáveis, porque elas vão atrair mais pacientes, elas vão atrair mais familiares. Aí meu filho está com asma, eu vou para um pronto-socorro que tenha ali todo um universo de cuidado centrado e prover uma experiência positiva para essas crianças, do que aquele que a gente vai ficar lá na fila sem nenhuma informação, comunicação né, tenebrosa, meu filho em risco, enfermeiro que não se comunica, que nem se apresenta. Então, é óbvio que as pessoas vão começar a ser direcionadas intuitivamente, né, sem nem saber o que existe por trás dessa sensação melhor de estar naquele lugar A e não no B. Então, eu acho que o maior risco, se as pessoas não pararem para pensar, se os gestores não pararem para pensar, é a sustentabilidade financeira. A gente tem um grupo de estudos e práticas científicas que teve um encontro agora em julho de 2025 que falou sobre a experiência do colaborador. E um dos artigos que a gente estudou foi exatamente falando sobre alegria.
Então quer dizer que a gente está voltando ao mesmo ponto. E o grupo atual, que está acontecendo agora, em dezembro de 2025, ele fala de um segundo momento que é cultura e liderança. E aí você me falou uma questão que eu achei muito importante, frisar isso de novo. Dentro de uma das reuniões que a gente teve no grupo, a gente percebeu que é possível que mesmo sobre intenso estresse, sobre intensa carga de trabalho, os profissionais de saúde consigam entregar uma ótima experiência do paciente. Ou com uma outra leitura, que é a experiência do paciente pode não ser impactada mesmo quando a equipe ou o profissional de saúde está sob intenso estresse. Exatamente. E eu penso que não tem alegria se a gente também não pensar em outros conceitos importantes de qualidade, que são dois, né, principais, que um é a segurança psicológica, né? Então não tem alegria se eu não posso falar o que eu estou pensando, se eu não posso citar que eu errei, se eu não posso conversar diretamente com o meu líder ou o meu liderado. E o outro é a cultura justa, né? Então, assim, ter o balanço certo e homogêneo e baseado em evidências entre quando eu vou punir e quando eu vou entender que aquilo é uma falha do sistema, né, e não uma falha de pessoas, né? Eu estava vendo agora, ontem, mais um capítulo, né, do caso do menino Benício, está todo mundo comentando aí, que agora, ele, além, né, de indiciar a enfermeira, a técnica de enfermagem, a médica, agora eles estão querendo indiciar e talvez prender o farmacêutico. Assim, tudo bem, o farmacêutico não estava realizando avaliação de prescrição na emergência. Agora, quase nenhum hospital brasileiro realiza análise de prescrição em tempo real na emergência. A gente vai falar de punir aquele farmacêutico em especial, sendo que o sistema inteiro que guia as decisões farmacêuticas, eles não estão na mão só do farmacêutico, é uma decisão de recursos, né? Às vezes você tem lá 7 farmacêuticos no hospital, eles têm que se virar, onde é que eles vão atuar, porque não tem como. Então, assim, é uma decisão muito complicada, a gente está ainda aprendendo e discutindo dimensionamento de pessoas, né? E do outro lado, cuidado centrado. Então, assim, é uma luta árdua. Não é tão simples. Bom, nenhum processo de acreditação funciona se não houver cultura e liderança comprometidas, né? A gente segue agora, a gente volta ao roteiro agora, e eu queria saber o seguinte, com base em instituições que de fato conseguem consolidar uma cultura de cuidado centrado, eu te pergunto, onde essa liderança se forma, onde ela se fortalece e onde ela se perde? Eu costumo dizer que os hospitais que são excelentes, né, nas acreditações que têm níveis, por exemplo, né, na ONA, na AXA, na CHKS, todas elas têm níveis. Eu costumo falar que aqueles que conseguem chegar lá na excelência, que é o último nível, todo mundo pergunta qual que é a receita? Eu sempre digo, liderança. Não existe nenhuma outra receita mais essencial do que você capacitar, treinar os seus líderes para eles efetivamente realizarem as coisas com responsabilidade, com tomada de decisão e assim por diante. Então, da mesma forma, essa liderança vai ser essencial para um cuidado centrado, né? Ela vai ser a base, e eu citaria 3 esferas importantes, né? Então, você me perguntou onde é que ela se forma, onde é que ela nasce, né? Acho que os líderes, eles se formam naqueles ambientes que combinam competências técnicas, né, que é o porquê que esse profissional foi selecionado e recrutado para a minha organização, mas também o desenvolvimento humano, que são aquelas capacidades e habilidades comportamentais, como comunicação, a famosa liderança transformacional, que a gente tanto fala hoje em dia, uma prática mais compassiva, reflexiva, e acho que os programas de formação, né, eles devem incluir, por exemplo, experiências com pacientes reais, né, não só a sala de aula, né, colocar todo mundo numa sala de aula e ficar passando slide é muito maçante, as pessoas, nem 10% daquilo vai ser aprendido, enquanto que muitas vezes se você fizer simulações realísticas, se você fizer cases, ou se você, inclusive, acompanhar, monitorar, tutorar o seu profissional nessa linguagem, nessa comunicação com o paciente, ele não vai mais esquecer aquilo, né, os roleplays,
começar a fazer análise de evento adverso, né, de uma forma a também entender cuidado centrado nesse contexto. Então, eu acho que a formação é essa, né, ela nasce nesse contexto de combinação dessas duas competências. Eu entendo que ela se fortalece, se consolida quando a instituição cria estruturas que apoiem essa liderança a prosperar, por exemplo, metas claras, né, onde é que esse líder tem que chegar, indicadores que são discutidos, divulgados, criticamente analisados, incentivos, né, para reconhecimento positivo, sou fã de meritocracia, sou fã de jornada de carreira, comitês, né, onde líderes e pacientes ou usuários possam discutir, construir políticas e estratégias juntos, e penso que alguns líderes vão precisar de estratégias adicionais, como mentorias, coaching e desenvolvimento das suas competências muito específicas, que às vezes outros líderes não precisariam, mas aquele líder em especial vai precisar. E acho que, como que essa liderança se perde? Onde que ela se desfaz? Eu entendo que os líderes vão perdendo a influência quando eles ficam isolados, né? Ou por uma gestão fragmentada, falta de suporte, metas puramente financeiras. Então, o propósito dele, o profissional de saúde, ele já tem um propósito muito digno, muito honrável, né? Então, quando você fica só falando em finanças para ele, é uma desconexão muito abrupta entre o por que ele escolheu aquela profissão e o que ele está fazendo ali. O propósito vai se perdendo. E muitas vezes, quando a gente fala de indicadores de experiência do paciente, tem alguns hospitais que trabalham muito com a parte só cosmética, né? Que é o famoso chão de mármore. A experiência vai se dar com esse hospital super luxuoso, o chefe de cozinha que está lá no SND, e não é isso, é muito mais do que isso. E também envolver esses líderes na gestão de crises, né? Então, muitas vezes a gente vai, principalmente agora, né? Próximo ano, está todo mundo prometendo um ano muito difícil, né? 2026, 2027 vai ser um ano onde vai ter muito corte orçamentário, né, por conta de impostos, vai ter muito corte de pessoal, todo mundo já está falando sobre isso. Hoje a gente vive num mercado de muitas fusões, aquisições, né, você tem que adaptar uma cultura muito rápido, tudo isso tem que ser levado em consideração, né, porque esse compromisso institucional em desenvolver e sustentar a liderança é o que vai dizer se ela vai se perder ou ela vai ser perene, né, para sustentar tudo aquilo que a gente vem implementando, né, dessas práticas todas. Falando ainda de gestores, né, muitos gestores ainda têm dificuldade, se perguntam como traduzir o cuidado centrado em indicadores concretos. Isso a gente pode ver que pode ser ainda uma grande dúvida do mercado em si. Com base no movimento de convergência na valorização do cuidado centrado na pessoa e da experiência do paciente, feito no cenário de acreditação, o que deve ser medido? Quais políticas e processos internos são essenciais para transformar o discurso em resultado? Vamos lá. Existem alguns indicadores clássicos, né, de experiência e cuidado centrado que as instituições já medem hoje, nem todas, mas eu citaria o mais consolidado deles, que não só em saúde, mas no mercado, né, de experiência do cliente é muito usado, que é o Net Promoter Score, que é o NPS, né, o índice de satisfação, né, segmentado por jornada. Então, o Net Promoter Score na entrada do paciente, na internação, na alta, no ambulatório, na radioterapia, né, então você consegue estratificar melhor, entender onde pode estar o problema. Experiência em alguns pontos-chave, né? Não em departamentos, mas em pontos-chave. Então, por exemplo, a comunicação na alta, o envolvimento do paciente na decisão, né? O quanto a gente está efetivamente envolvendo a família, né, nessa tomada de decisão, taxa de readmissão por falta de suporte na alta, ou falta de informação, né? Alguns indicadores mais estruturais, que às vezes servem para a gente entender e se comparar com outros hospitais. Então, por exemplo, medidas de engajamento, né? Qual que é o seu percentual de pacientes, familiares que participam de comitês?
né, por quanto tempo eles permanecem nesses comitês, né, quanto eles estão engajados. Alguns indicadores de processo, então, por exemplo, tempo médio de resposta para reclamações, percentual de alta com plano de cuidado, né, compreendido pelo paciente. Alguns indicadores de equidade, de acesso, por exemplo, indicadores de disparidade, quando a experiência está relacionada à raça, renda, sexo. E também os famosos indicadores de resultado reportado pelo paciente, que são os PROMs, né? Quando aplicáveis, por exemplo, em algumas patologias, controle da dor, funcionalidade desse paciente após procedimento, né? E também os PREMs, que são os Patient Reported Experience Measures, que nos dão uma base mais científica para mensurar essa experiência. E quando a gente fala de políticas e processos, eu vou citar algumas que estão, né, envolvidas em quase todos os processos de acreditação e que a gente vê que melhora na prática, né, quando a gente visita as organizações, a gente sente, isso não é mensurável, mas a gente percebe que são práticas que funcionam. Então, uma governança que envolve a voz do usuário, né, poucos hospitais hoje realmente fazem esses representantes participarem de comitês consultivos, ou às vezes comitê de qualidade, ou às vezes até o comitê estratégico da organização. Vamos fazer o planejamento estratégico juntos, né? Será que vale mais a pena a gente usar esse recurso para construir uma extensão da UTI neonatal ou melhorar o acesso lá na emergência? Às vezes a UTI neonatal é o que os gestores pensam, mas a comunidade vai te falar, é o acesso na emergência. Então, vamos entender melhor o que não só traz recurso financeiro, mas o que facilita, né, a vida do nosso paciente. Acho que a questão de implementação de pesquisas, né, de experiência, já falamos disso, né, de forma regular, estruturada, processos, né, de atendimento focado em jornada, né, os pathways. Então, a gente entender, mapear essas jornadas, entender onde estão os gaps, né, construir protocolos baseados, né, nessas jornadas, treinamentos, né, nunca vão faltar, pelo amor de Deus, né, necessários, não são a única solução, mas são necessários, né, treinamentos voltados para essa temática, como comunicação, escutativa, manejo, né, de crises e más notícias, diversidade cultural. É interessante, eu moro na Austrália, não sei se todos sabem, eu já moro aqui há 11 anos, e é interessante que eu, né, estou no Brasil o tempo inteiro, mas moro aqui, e aqui é tão mágico e tão intensa essa coisa do quanto as organizações de saúde privilegiam e capacitam os profissionais para diversidade cultural. Então, aqui a gente tem um multiculturalismo muito grande, né? Uma população chinesa muito grande, indiana, muçulmanos, brasileiros, enfim, é um mix, é uma torre de Babel extrema. E tem uma população muito grande aborígene, né? Que é a população primária da Austrália. Então, os hospitais todos têm muita capacitação em diversidade cultural, multiculturalismo, como você atender esses pacientes. Então, quando você vai fazer um material gráfico, por exemplo, para o paciente, você faz 20, porque você tem que fazer em 20 línguas diferentes. É uma coisa muito doida. Então, é muito interessante. E o Brasil não é tão diferente assim, né? A gente tem... Isso não é tão multicultural em todos os lugares, mas tem sempre nichos, né? Então, por exemplo, o sul do país, se você for para Caxias do Sul, a gente tem uma população haitiana muito grande, que só fala francês. E eles estão lá na higiene dos hospitais, eles estão nos SNDs, eles estão trabalhando no background dos hospitais, falando apenas francês. Né? Então, o quanto a gente está pensando nisso? Né? A população venezuelana, né, que vem chegando no Brasil aí nos últimos anos, então, o pessoal que fala, né, espanhol. Então, a gente tem que pensar em tudo isso. E, por último, né, acho que a questão de integrar a qualidade clínica, né, que é aquela qualidade anterior, que a gente só falava nela, segurança do paciente, qualidade, com experiência do paciente e os indicadores clínicos, né, e também muita transparência, muita divulgação, para que a gente, né, sustente toda essa estrutura aí de processos e políticas.
Bom, no episódio passado do podcast, a gente falou com Eleonora Zioni e ela cita uma situação muito interessante, que era o hospital que era conhecido como a máquina de curar. Ela fala que isso ficou no passado. E aí agora, você falando um pouco das especificidades de cada paciente, a forma como abordar, às vezes com relação à cultura, às vezes com relação ao divino, à religiosidade dele, sei lá. E a gente tem algumas coisas hoje que já são novas, por exemplo, a própria nova acreditação que você está trazendo para o Brasil, que é a CHKS, que é muito ligada ao NHS, que tem muito a ver com o nosso SUS. Que sinal que isso dá pra gente? É um sinal bom, eu vejo com muito bons olhos, porque eu acho que é uma reconexão daquilo que foi a criação do SUS, né? O SUS efetivamente se espelhou no NHS para ser criado. Tudo isso que a gente tem hoje de mais forte no SUS, que é a atenção primária, a rede, saúde na família, a vacinação, né? Tudo isso é muito forte no SUS. Os outros países olham para o SUS, né, com a sua gama de universalidade com muito bons olhos, né? Nem todos os países conseguem fazer isso. Então, eu vejo isso com muito bons olhos. Eu acho que vai ser uma retomada daquilo que é essencial. A gente passou muitos anos só focado em saúde hospitalar, fato. As acreditações hoje todas que se implementaram no nosso país, todas são muito fortes em ambiente hospitalar, mas nenhuma é forte em ambiente primário, nenhuma. Então, a gente agora vem para uma retomada, né, de práticas, de cuidado e de riscos que essa atenção primária traz e que a gente não está efetivamente olhando. Então, eu entendo que vai ter uma sinergia muito grande e vamos juntos com o SUS, não tem jeito. Tá, e o quanto essa agenda que une acreditação, cuidado centrado na pessoa, experiência do paciente, é viável, é aplicável e é capaz de gerar resultados concretos dentro do SUS? A essência já existe. Então, o SUS já tem os princípios que todos conhecemos como universalidade, integralidade, participação social, que estão totalmente alinhados com princípios de cuidado centrado desde de muito tempo. Ele já tem estruturas de participação. Eu lembro que eu estava, 1997, eu estava na faculdade e eu fui convidada como representante estudantil para fazer parte de um conselho de saúde, né? Então, lá em Santos. Então, eu participei de algumas reuniões. Mal entendi o que eu estava fazendo ali, mas participei. Então, assim, já existem essas estruturas desde 1997. E elas podem ser canalizadas, né, para uma experiência do paciente mais positiva. Os programas do SUS, né, que citamos agora há pouco, como atenção básica, as linhas de cuidado focadas em doenças crônicas, elas já são janelas onde a gente vai poder, mais para frente, incorporar os PREMs, os PROMs, já estão ali, a gente só precisa incrementar um pouquinho mais. Outra questão, né? A gente tem, apesar dessa estrutura maravilhosa, recursos mais limitados, né? Humanos, tecnológicos, a questão das filas, essa variabilidade de qualidade entre municípios, né? E entre modo de gestão dos municípios, muitas vezes pode dificultar um pouco mais, né? Essa coleta de dados de forma padronizada. E que eu vejo aqui na Austrália, por exemplo, aqui o próprio governo, ele tem por exemplo, os PREMs de todos os hospitais. Você consegue entrar na base do governo e falar assim, eu quero ir fazer minha cirurgia nesse hospital que tem uma pontuação muito maior. Então, assim, o governo já gerencia tudo para você. Você não precisa ficar comparando, indo em cada hospital e verificando, né? Então, isso, quem sabe um dia, né? Quem sabe com o prontuário universal do SUS que se promete, a gente consiga fazer alguma coisa assim. E acho que outras questões que a gente pode fazer no SUS, né? Então, entendendo esse modelo de rede, né, tão forte no SUS, rede primária, secundária, terciária, as centrais de regulação que funcionam muito bem, né? Eu acho que, de repente, começar a fazer projetos piloto envolvendo essas redes assistenciais, onde a gente
não perca o paciente entre um cuidado e outro, né? Então, entre o cuidado primário, secundário e terciário, às vezes o paciente se perde ali naquele vácuo, né? Ele demora muito tempo para chegar no próximo tipo de cuidado, ele fica perdido. A gente não tem os navegadores no SUS, né? Como algo que auxilia. Então, eu vejo que a gente melhorando a estrutura, né, do gerenciamento dessas redes, a gente vai ter um plano de alta mais centrado no paciente, mais comunicativo, mais redução de readmissão, mais adesão a tratamentos. Então, os desfechos vão ser muito positivos, né? E como é que a gente pode fazer isso de uma maneira mais perene? Priorizar, né, aquelas intervenções que tenham tido alto impacto, por exemplo, em sistemas muito semelhantes ao do SUS, como o inglês ou como o australiano, né? O australiano também é uma foto do inglês, eu já vivo isso aqui. Então, a gente já tem as receitas mais ou menos prontas, que a gente só precisa enxergar onde elas estão, colher essas evidências e implantar aquilo que deu certo nesses países semelhantes ao nosso modelo, sem precisar ficar inventando a roda e perdendo tempo, né? A gente adapta, contextualiza, implementa, gera esses pilotos, e aí do piloto a gente dissemina isso de uma maneira mais efetivamente multiplicativa, né? A gente estava falando agora de essencial e eu queria voltar um pouquinho ainda na questão de simbolismo e engajamento verdadeiro, né? O que diferencia o engajamento simbólico, uma coisa meio que quase que para, entre aspas, em inglês ver, de um engajamento verdadeiro de pacientes, familiares, comunidades no serviço de saúde. E diante do quadro que você vem trazendo para a gente, como é que as acreditações podem ajudar a transformar esse engajamento em um processo estruturado e contínuo? Eu vejo que o engajamento simbólico é o mesmo, a gente faz o mesmo paralelo com os hospitais que hoje falam que fazem práticas ESG. Né? Então, eu melhorei a minha gestão de resíduos, eu sou ESG, eu sou verde. Então, assim, gente, isso não é ESG, é muito maior. Né? Então, fazendo esse paralelo, a mesma coisa eu diria para esse engajamento simbólico, é o que você citou, para o inglês ver, né? Para passar na prova, digamos assim, né? Então, eu vou dar alguns exemplos. Quando você faz uma grande campanha, vamos fazer uma doação campanha de doação de órgãos, vamos fazer uma campanha de, sei lá, prevenção de diabetes. Então, você convida pacientes para esses eventos únicos, esporádicos e que acontecem e terminam na mesma intensidade. Né? Então, é simbólico, isso não é perene, né? Ou você sistematiza, né, que a sua ouvidoria vai ser mais sistemática, você vai ouvir mais a história do paciente, mais depoimentos, ok, você faz tudo isso, mas você não toma decisão quanto ao que está chegando ali de comunicação, né? Ou você faz pesquisas e também arquiva os resultados, não faz nada com aquilo. Então, é lindo para marketing, mas não muda o processo. E eu penso que esse engajamento que a gente chama de verdadeiro, ele é perene, né? Então, as famílias, os pacientes, os usuários, eles participam ativamente e de maneira consistente, né, no desenho das políticas, das estratégias, dos projetos de melhoria. Eles têm uma formalização maior, né, papéis formais. Então, às vezes, eles têm mandato. Você vai ser do nosso comitê por 2 anos, por 6 meses. Alguns têm remuneração simbólica, né? Eles não vão ganhar dinheiro, mas às vezes eles têm a passagem paga para que eles venham para a reunião, eles têm a alimentação no hospital quando eles vêm para a reunião, né? Então, alguns mimos que às vezes fortalecem essa decisão dele participar, eles são capacitados para essas práticas, e a gente consegue, né, nesse engajamento verdadeiro, efetivamente ter resultados mais tangíveis dessas iniciativas do que esses né, surtos de engajamento que, do mesmo modo que nascem, eles acabam. E acho que as acreditações, elas podem ajudar, né, nesse engajamento verdadeiro, quando elas padronizam esses requisitos, né, exigindo governança com representação de usuários, a obrigação da criação de estruturas, como os próprios comitês, co-design, assim por diante, ajudam também fazendo as auditorias dessas evidências, né, as avaliações dessas evidências. Então, os próprios avaliadores, eles pedem, né, a documentação
por exemplo, atas dessas reuniões, desses comitês, planos, indicadores, melhorias. Muitas vezes a própria acreditação estimula uma competição sadia, né, muito sadia entre os próprios hospitais e organizações, onde eles se comparam, né, então quem está melhor, quem está pior, né, o que a gente pode fazer, olha que legal que o outro fez, vamos dar uma copiadinha, uma melhoradinha, tá tudo bem, gente, não tem problema copiar, desde que seja para melhoria, né, e acho que uma sustentação efetivamente maior, né, dessa alta performance, os gestores alocando recursos onde realmente interessa para o paciente e não só para a organização. Bom, e mesmo depois de tudo isso que a gente falou aqui ao longo do podcast, né, tendo um monte de ideias, um monte de sinais, uma série de modelos, uma série de estudos, a gente unindo tudo isso que a gente falou até agora, no Brasil, o cuidado centrado muitas vezes ainda é percebido como algo efêmero. Eu costumo falar aqui, nos últimos episódios que a gente tem gravado, quase que uma abraçação de árvore. Tá, quais são, na prática, os maiores obstáculos que as organizações enfrentam para consolidar essa abordagem como modelo de gestão? Eu vejo alguns pontos, né? Principalmente pelo fato de que o Brasil não é só SUS, e o Brasil tem uma grande importância no sistema suplementar e privado, que às vezes tem uma pressão de eficiência financeira muito maior do que a gente tem no SUS, né? O SUS ele já tem ali, né, os pacotes e tudo muito bem planejado, então você sabe quantos pacientes você vai colocar na cirurgia esse mês, você sabe quantos pacientes você vai efetivamente, né, tem uma previsibilidade maior. No privado e no público, essa questão, né, pressão por eficiência financeira é muito grande e de risco. Eu acho que cortes, né, metas de muito curto prazo, muitas vezes reduzem a priorização em qualidade e pressionam a priorização por volume, e a gente acaba deixando de lado aquilo que importa para o paciente. Profissionais muito sobrecarregados, mal dimensionados, já falamos sobre isso, né? Então, muitas vezes é tanta atividade, né, burocrática, essencial para ele realizar, que ele não tem tempo de ficar pensando em comunicação com qualidade, participação de comitê com pacientes, é simplesmente sobreviver aquele dia, é um dia depois do outro. A questão da hierarquia, né, no Brasil é muito forte, a cultura hierárquica ainda não foi moldada, os RHs dos hospitais não se conectam com tudo isso que a gente está falando, eles ainda são muito separados de qualidade, de experiência do paciente, né? Algumas exceções sim, mas esse modelo assistencial muito centrado ainda no médico, né, dificulta a inclusão real, né, de outros profissionais e do usuário na decisão, né? Então, tomada de decisão compartilhada, mal se sabe o que é em muitas organizações. É o médico que toma a decisão e ponto. Aceite se você quiser continuar aqui, mais ou menos assim. Sistemas muito fragmentados, desconectados, né? A questão da atenção primária, secundária e terciária, principalmente no sistema suplementar e privado. Ou você é só terciário, ou você é só secundário, ou você é só primário, né? E você larga o paciente depois que ele tem alta. Não sei para onde ele foi, ele simplesmente, tchau, já fiz o que eu devia aqui, né? Muita desigualdade, né? Necessidade da gente fazer isso que Inglaterra e Austrália já fazem, que é abordar populações culturalmente variadas e sensíveis, populações vulneráveis, que a gente mal sabe quem são, quais são, onde estão, para que vieram, né? A gente não fala muito de quem são as nossas populações vulneráveis, quais são as legislações que a protegem, além do idoso e da criança, que tem estatutos muito bem definidos. A gente não, o profissional de saúde hoje ele não sabe muito bem o que fazer com um paciente de TEA, né, um paciente autista, ele não sabe muito bem o que fazer com um paciente um paciente indígena, por exemplo, né, no Brasil hoje tem muitos indígenas, então o paciente transgênero, então tem muitas variedades culturais que a gente precisaria de um aprendizado maior. Então eu vejo
esses obstáculos como obstáculos que são práticos e reais, e a falta de políticas públicas, né, que incentivem, mas também forcem as organizações a ter essas práticas, a ter uma participação mais sustentável, efetivamente, nas práticas de cuidado centrado e assim por diante, né? Então, eu acho que são duas mudanças que têm que acontecer nos dois contextos, no contexto público e no contexto suplementar e privado, mas todos têm seus desafios, seus obstáculos, e cada um dessas duas populações, desses dois nichos, vai ter que olhar para esses problemas, identificar os gaps e tentar resolver. Mas eu acho que a dificuldade ainda é maior no sistema suplementar do que no SUS, pela fragmentação desse cuidado. Acho que isso é o maior impacto hoje para um cuidado centrado e para a tal da continuidade de cuidados, porque não adianta você falar que você fez uma experiência maravilhosa, que você cuidou de forma focada e centrada do seu paciente ao longo dos 4 dias de internação, sendo que ele acabou de sair do seu hospital e não sabe o que fazer, ele está perdido. Tudo aquilo que você fez, muitas vezes vai por água abaixo, ele vai ser reinternado daqui 15 dias, porque ele não sustentou aquelas práticas de prevenção, porque ele não conseguiu a consulta naquele cardiologista que você indicou, porque aquele cardiologista só tem consulta para daqui 3 meses. Então, assim, são muitas coisas, né, que na saúde suplementar a gente ainda não enxerga como desafios, a gente encara como normal. E quando você passa a ter contato com outros sistemas, como o que eu tenho aqui, que mal tem saúde suplementar, né, mas quando tem saúde suplementar, por exemplo, eu tenho o plano de saúde aqui, né, apesar de eu ter o Medicare também, eu vejo que, por exemplo, nos hospitais, quase todos os hospitais são públicos, são poucos privados, mas seja num, seja no outro, você tem o mesmo tipo de cuidado, você como plano de saúde, você tem algumas práticas pagas, mas o Medicare, ele divide a conta com o plano de saúde, então o plano de saúde não é tão caro assim, tem todo um manejo diferenciado e um modelo em que o governo continua cuidando da sua população, seja lá onde você estiver, no sistema público ou privado. Então, temos muito aí a melhorar, né? Bom, para finalizar, se você tivesse que deixar uma convocação para os líderes da saúde sobre cuidado centrado na pessoa hoje, olhando para o futuro da acreditação, do setor, dos profissionais e dos próprios pacientes, é claro. Eu diria, invista um tempo, primeiro, em estudar. Esse é sempre o meu jargão, estudem, 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 tem muita coisa para a gente aprender. Todos esses termos que a gente usou aqui, co-design, co-participação, tomada de decisão compartilhada, cuidado centrado, que nem as pessoas sabem os pilares, experiência do paciente ainda é efêmera e confusa com satisfação. Então, primeiro, básico, estudem. Busquem, essas informações estão livres na internet. Coloca lá no Google, no ChatGPT, no YouTube, tudo isso está livre. Esses podcasts maravilhosos, tem muito conteúdo. Então, primeiro, estudem. Segundo, e agora depois do estudo, invista um tempo em escutar o paciente, o usuário de vocês, né? Não como um ritual esporádico, mas como uma estrutura consistente. Tornem essa voz do paciente parte da gestão, assim como vocês fazem lá os checklists, vocês fazem o histórico do paciente, a checagem da medicação, isso tem que fazer parte da estrutura do dia a dia de vocês, de cada atendimento, transformar, né, dados, informações que o paciente passa em planos, em melhorias, tratar a experiência do paciente como estratégica para a sustentabilidade da organização onde vocês trabalham, para a sustentabilidade do seu emprego nessa instituição, como falamos, né? Isso vai fazer a diferença naqueles hospitais que vão sustentar nos próximos 10 anos. E lembrar, né, que o líder, ele não é quem manda, ele é quem cria condições para que o cuidado humano aconteça de forma consistente, né? Então, eu acho que existem práticas simples que a gente pode começar a implementar, né? Engajar em gestão da qualidade, se tiver já um escritório de experiência do paciente. Então, assim, começa com simples, começa colocando, por exemplo, uma pesquisa simples de experiência do paciente, às vezes numa unidade assistencial para você começar a aprender,
né? Começa a criar um grupinho de coprodução, de co-design com alguns pacientes ou ex-pacientes ou familiares desses pacientes pediátricos, seja lá o que for, para você começar a entender a experiência deles em pontos mais específicos, pelo menos para começar, por exemplo, como foi a sua entrada lá na emergência, como foi a sua entrada na consulta, como que foi sua alta, como que foi, te explicaram sobre a medicação que estava sendo administrada, e fazer um compromisso público, né, dessa alta direção do hospital com o cuidado centrado no paciente. Acho que quando isso se torna explícito e a alta gestão informa as equipes de que aquilo é prioridade, as coisas começam a tomar forma. Assim como um dia eles falaram, olha, a acreditação vai ser prioridade para a gente em 1 ano e meio, a gente tem que estar acreditado em 1 ano e meio, mesma coisa isso aqui. Né? Olha, a gente tem 6 meses para implementar as práticas e melhorar a experiência do paciente, a gente tem 1 ano para estar falando em todos os médicos estarem envolvendo o paciente para tomar decisão, a gente tem X tempo para estar falando de comunicação aberta e disclosure. Não são coisas fáceis, não são coisas simples, são mudanças culturais, mas quando a gente tem uma formalização de que aquilo é importante para a alta direção, aquilo se desdobra e se implementa quando é consistente, quando é real. Sensacional. Eu avisei no começo, né? A gente teria um episódio muito importante, acho que a gente abordou muita coisa. A gente conseguiu extrapolar o roteiro que já estava gigante. E eu só tenho a agradecer ao tempo que você dedicou, a toda a entrega que você fez pra gente aqui, ao carinho que você tratou a gente aqui e, obviamente, né, cada um dos ouvintes que a gente tem no podcast. E, em nome da Sobresp, te agradecer muito por isso. Espero que as pessoas aproveitem muito, porque foi sensacional. Para mim, nova aula, né? Cada novo episódio uma nova aula. E é isso. Muito obrigado mesmo. A gente espera encontrar você em outros momentos. Legal. E manda um abração para todo mundo, doutor Marcelo, Cláudia Matias, que é minha cliente também, mas muito querida. Enfim, todo o pessoal aí que eu conheço bastante, manda um abração para todo mundo. E podem contar comigo sempre, comigo e com o pessoal do IPS. Obrigada, tchau. E a gente chega ao fim deste episódio, uma conversa direta para quem acredita que o futuro da saúde começa pela experiência das pessoas. Hoje eu conversei com a Alexia Costa. Com ela, a gente percorreu os caminhos e os desafios de transformar o cuidado centrado em prática estruturada, replicável e auditável. Com clareza e profundidade, a Alexia Costa mostrou para a gente como os sistemas de acreditação estão reconhecendo e consolidando esse movimento. Mais do que boas intenções, falamos sobre cultura, processo e liderança que geram resultados concretos, inclusive no SUS. O podcast A Experiência do Paciente é uma produção da Map2B, Planejamento, Marketing e Negócios para a Sobresp. Curtiu o conteúdo de hoje? Compartilhe com as pessoas que você conhece e com os profissionais que você tem certeza que precisam ouvir isso. E favorita o podcast A Experiência do Paciente no seu tocador preferido. Obrigado por hoje e a gente vai se ver no próximo episódio com convidados e temas imperdíveis. Bye, bye!